Pessoal, hoje o assunto é polêmico, então já põe o seu cinto de segurança para você não entrar em pânico, porque hoje a gente vai falar de condenação de Lula. Pois é, eu acho que essa foi uma das vitórias que o Bolsonaro teve esse ano contra o Lula, só que realmente... Eita coisa polêmica, então vamos falar sobre esse assunto que você precisa ficar sabendo que até a Janja acabou levando nessa história. E aliás, hoje a gente vai chegar com vários temas repletos. Vamos falar sobre PCC, vamos falar sobre Alexandre de Moraes e tudo um pouco que você imaginar. Então já deixa o like, compartilha e se inscreva pra gente então poder começar a falar sobre política. Vocês estão prontos? Vamos falar sobre política? Vamos começar com o caso de Luiz Inácio Lula da Silva. Alessandra do céu, o que aconteceu com Lula? Pessoal, essa história é muito mais antiga do que vocês possam imaginar. Foi há muito tempo atrás, quando o governo Lula começou agora, em 2023. E a Janja fez o que toda pessoa consegue fazer quando compra uma casinha nova ou então quando toma o Palácio da Alvorada. Adivinha o que é? Mobiliar a sua casa. Embora a gente tenha que lembrar, o Palácio da Alvorada ele é a casa temporária do presidente da República e ela já vem, vamos falar, de porteira fechada, já mobiliada. Mas a Janja inventou uma história de que os móveis estavam todos ruins e que o Bolsonaro e a Michelle tinham sumido com a maioria dos móveis, para que ela então pudesse comprar móveis novos. Então vocês lembram muito bem dessa história que a Janja inventou para cima de todos os brasileiros para então conseguir gastar 30 mil reais em um tapete. Vocês têm noção que 30 mil reais dá pra você comprar quase um Celta? E ela gastou em um tapete? Pois é. E aliás, com o dinheiro do povo. História vem, história vai, dinheiro vem, dinheiro vai. A Janja acabou inventando uma desculpa pra não mostrar o quanto estava feio seus gastos exorbitantes com dinheiro. Por exemplo, tapete de 30 mil, mesa de centro de 12, comprar um sofá de 60. Pois é, a gente precisava escurecer, mascarar aquela situação. E ela pegou nada mais, nada menos e virou e disse então que o Bolsonaro e a Michelle teriam vendido os móveis da Alvorada e sumido com esses móveis. E vocês lembram dessa história? Só que é o seguinte... Primeiro, o Bolsonaro não tinha sumido com os móveis, a gente sabe disso, que os móveis estavam lá dentro do Palácio da Alvorada, só que estavam sido guardados porque a própria Michelle e o Bolsonaro, eles tinham escolhido pegar os móveis pessoais deles e levarem para o Planalto. Então, nenhum móvel tinha sumido, nada aconteceu com os móveis e a Janja inventou uma mentira assim exorbitante para esconder o quanto ela estava fazendo uma atrocidade e um reboliço imenso com o dinheiro do povo brasileiro. Ou seja, podia ter comprado um sofazinho mais em conta, então pelo menos se fosse comprar. E vamos dizer que os móveis não estavam acabados assim, né? Vocês sabem que foi invenção de moda. Porém, vocês sabem, esse teatro continuou durante muito tempo e o povo ficou esperando algum senso de justiça que falasse quem estava certo e quem estava errado, né? E até que o Bolsonaro e a Michelle entraram na justiça falando: ô colega, eu quero 20 mil reais de indenização porque você tá botando uma coisa que a gente não fez, né? Que é ter roubado os móveis do Alvorada. Mas isso aí, ficou durante um ano parado, galera. Não aconteceu nada, mas agora trouxe à tona, ou seja, sabe quando a mentira tem perna curta? Pois é, sempre ela acaba saindo à tona e foi o que aconteceu com essa questão dos móveis. Janja foi lá, mentiu, disse que a Michelle Bolsonaro e o próprio Bolsonaro e até mesmo Lula mentiu falando que eles tinham roubado esses móveis e depois agora veio à tona e a justiça tomou uma decisão que foi justa, que incrível, né, gente? E simplesmente condenou com que o Palácio do Planalto pagasse, tá? Para o próprio Bolsonaro e a Michelle uma indenização de 15 mil reais, tá? Como é que funciona essa indenização? Era para ser de 20 mil reais, mas vocês sabem que entra na justiça e tem acordos e o Bolsonaro e a Michelle aceitaram de 15 mil reais, né? Só que assim, a única coisa que tava dentro desse negócio é que era indenização e uma retratação nas redes sociais oficiais. E as redes sociais não foram acatadas, né? A gente sabe que, assim, a justiça liberou o dinheiro, falou, toma aqui sua indenização, mas o Lula não vai falar que ele mentiu na rede social dele. E nem, assim, se retratar com o povo que ficou na dúvida e muito menos com vocês. Mas eu tenho que falar pra vocês, eu acho que 15 mil reais é muito pouco, velho. Muito pouco. Sabe por quê?
Pô, vocês não têm noção do quanto a imagem do Bolsonaro e da Michelle ficou manchada por conta dessa questão dos móveis. E o quanto a mídia caiu em cima deles. 15 mil reais praticamente não é nada que vai restaurar a áurea deles. E muito menos. Nem a retratação a justiça liberou pros caras. Então, tipo assim, eu acho que foi uma indenização meio ruim. Mas pelo menos saiu. A gente tem que dar glória a Deus que uma coisa foi feita pro lado da direita, né? Não foi nada ignorado, vocês sabem, né? Mas põe aí, vocês acham que o Bolsonaro e a Michelle tinham que ter uma indenização maior ou menor? Põe aí nos comentários. Eu olhei pelo menos os comentários aqui, que a galera que publicou, o povo tá descendo o pau, né? Aqui, ó, só 15. A reputação do casal vale muito mais. Mas, amém. No caso, a publicação de Lívia Aquino, aqui Igor Siqueira, 57. Ainda é pouco, porém, mais uma mentira e narrativa não colou. Pois é, gente. Se tem uma coisa que a gente sabe do governo Lula é que as mentiras sempre caem à tona, né, gente? E agora mais uma conseguiu cair. Vamos dizer que só nesse último mês umas 10 mentiras já conseguiram ser caídas, né? A gente pode dizer mentira que tem perna curta. Então, resumindo, governo Lula tá levando só tombo. Mas põe aí nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que a indenização foi boa, foi ruim? Tinha que ser menor? Põe aí nos comentários pra gente. Vamos falar sobre um outro assunto que tá sendo polêmico. Galera, teve o 7 de setembro agora. Vocês sabem que o 7 de setembro ele foi feito praticamente para movimentar o impeachment de Alexandre de Moraes e pressionar o Pacheco para que ele fizesse alguma coisa. E é por isso que tinha muita gente, muito deputado da oposição e muita bagunça. Porque de um lado a gente tinha uma galera que estava levando para um lado político, uma coisa que não tinha nada a ver e era uma manifestação, e por outro a gente tinha o povo que estava realmente manifestando lá dentro. Só que a questão é, chegou agora lá no Congresso e o impeachment é robusto, mas as chances de avançar são pequenas. Vamos entender o que está acontecendo? Olha, segundo o Diário do Poder, ele colocou o seguinte pra gente. O impeachment de Alexandre de Moraes, protocolado ontem, foi definido como robusto e mobiliza a oposição, mas os senadores admitem que a missão quase é impossível. Fazer com que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, abrir o processo de impeachment, logo ele que deixará a política para voltar a advogar juntos aos tribunais superiores. Muitos torcem pelo impeachment como forma de dar uma chance à pacificação do país. Se ele faz o que faz, agora imagine na presidência do tribunal. Adverte então o ministro do STF. Galera, o que tá rolando? Foi ontem colocado, né, esse processo de impeachment. Muitos deputados assinaram e muitos deputados fizeram mobilizações grandes, mas vocês sabem que a chance dele ser aprovado é muito baixa, porque depende do Rodrigo Pacheco. O Pacheco tá nem aí pra população, tá nem aí pra senador, tá nem aí pra deputado. A única coisa que tá importando pra agora, ele é o STF. Vocês sabem por quê, né? O Pacheco tem vários processos dentro do STF, né? E assim, não vou entrar tanto em detalhes, quem entendeu, entendeu, né? Mas a questão é, para mobilizar com o Rodrigo Pacheco, coloque esse impeachment, é muito difícil. E acredito eu que não tem chance de acontecer. A mobilização foi boa, assim, do 7 de setembro, porque mostrou a força popular. E, aliás, foi muita gente. Mas isso eu acredito que talvez não vai ser o suficiente para que o Rodrigo Pacheco chegue e coloque esse pedido de impeachment. Eu acredito que assim, os senadores, se quiserem isso, vão ter que ir para um lado mais agressivo. Mas é aquela coisa, não sou senador, então eles vão fazer o que acharem melhor. Tem que tentar de todas as formas. Aliás, a função deles é isso, né? Mas põe nos comentários aí o que você acha. Você acha que, assim, tem chance e não tem chance de rolar impeachment? Acha que o Pacheco vai mudar de ideia? Acha que não? Acha que os deputados da oposição estão certos? Acha que os deputados estão errados? Põe aí nos comentários e vamos falar sobre o nosso segundo tema. Nosso segundo e último tema, né, gente? Vocês sabem que o Brasil está em um risco muito perigoso agora, né? O Brasil ele entra num nível perigoso de poluição com aumento de incêndios. Lembrando, incêndios que na sua maioria são incêndios criminosos organizados até por membros do PCC, que é do primeiro comando da capital. E surpreendentemente, tá pegando fogo em milhares de áreas dentro do Brasil. Esse aqui, por exemplo, colocaram, né, os incêndios aqui, as fotos de vários lugares que estão rolando esses incêndios. Isso aqui, se eu não me engano, é Brasília. Você custa ver a situação.
e o incêndio tá pegando fogo, né? Tem gente que fala que é só pela falta de umidade. Eu sei que a falta de umidade não colabora muito, mas é incêndio criminoso, não tem o que falar. Por que necessariamente a maioria dos estados que estão sendo afetados são estados regidos por governadores bolsonaristas, ou então de direita? É um pouco surpreendente, mas é isso, gente. Não tem o que falar, é incêndio criminoso que está acontecendo, e isso está atrapalhando ainda mais a situação do Brasil. Como já não bastasse a umidade tá péssima do ar, a galera ainda vai lá e põe fogo para atrapalhar a vida alheia das pessoas. Vocês sabem, né? Ribeirão Preto tava um caos, tava um negócio estranho, parecia que você tava dentro do inferno. A situação tava terrível em São Paulo. Eu vim pra Goiás, falei, vou ficar em Goiás, porque em Goiás a situação tá boa. Aí, uns benditos me põem fogo em Brasília. Resumindo, o Brasil inteiro tá pegando fogo e a situação tá piorando ainda mais. Porque agora, galera, com essa poluição que tá rolando, e para piorar ainda mais, com tudo que tá acontecendo de queimadas, a gente fica com problema respiratório e as chances de os hospitais lotarem são bem grandes. Vocês sabem muito bem disso. Eu mesmo já tô com garganta gripada, tô ruim até falar chega. Já tô custando respirar, galera. E a situação ainda continua com os incêndios. O Metrópolis foi o seguinte: a elevação continua em foco com incêndios no Brasil, que tem refletido diretamente na qualidade do ar da região mais atingida. Os números mostram que nos últimos dias, algumas cidades do país chegaram ao nível máximo de poluição, considerando perigoso, então, para a saúde humana, conforme a classificação internacional e também utilizada pela plataforma suíça, conhecida por fazer medição em tempo real do nível de poluentes no mundo, quando a concentração ultrapassa de 300 G.M3 microgramas em metros cúbicos, atinge o nível risco máximo. Entre 7 e 8 dessa segunda-feira, dia 9, o índice chegou a 341, ou seja, passou 41% em Porto Velho. Então, de acordo com o parâmetro e a plataforma, o nível de poluição da atmosfera, considerando bom sem risco de saúde, é no máximo de 50, e a gente está além do risco máximo. Ainda cita a capital aqui em Roraima, que também chegou a quase, galera, meu Deus do céu, há muita coisa, 523, e ainda citou outros lugares também em região aqui que passaram ainda mais, ou seja, a situação tá feia e a gente tá lascado por conta de criminosos, de novo, né? De novo, vocês sabem que, assim, esses criminosos continuam fazendo incêndios, e não só incêndios, vamos lembrar disso, né? O incêndio é, assim, o de menos que a gente tem que lembrar que esses grupos criminosos fazem, né? E atrapalham a vida de cidadãos que estão apenas trabalhando, que é a galera que está apenas vivendo sua vida sem atrapalhar a vida dos outros, a gente pode falar assim. E agora estamos aí com esse ar lascado e custando enxergar, né? Vocês sabem que, assim, eu não sei de onde vocês estão falando ou assistindo os vídeos, mas aqui onde eu tô, em Ribeirão Preto ninguém enxergava nada, em Goiás aqui a gente também tá enxergando muito pouco, mas tá melhor do que Ribeirão Preto em São Paulo, tá, gente? Mas assim, a situação tá muito feia mesmo, o ar tá muito ruim. Mas põe aí de onde você tá falando, qual a qualidade do ar aí, e a gente volta com mais conteúdos. Aqui é vamos lembrar pra vocês, né? Vou falar os horários pra vocês que eu até me esqueci de dizer, galera. 6 horas da tarde a gente vem com mais um vídeo trazendo pra vocês, e às 10 horas da tarde a gente vem com uma resenha. O que é isso, resenha, galera? É quando eu trago mais um convidado pra gente conversar sobre política, tá? E normalmente a gente vem com o Dr. Sandro aqui, e vocês gostam bastante do conteúdo, é mais interação o que a gente faz aqui, e assim, a gente conversa mais, vamos falar, mais tranquilo, né? É uma conversa mais divertida e espontânea. Mas se vocês quiserem, aguardem às 10 horas que vai ter resenha hoje aqui no canal. Um beijo e até daqui a pouco.